Desde então, desde muito cedo, eu pensava assim, eu vou pro estádio, eu vou lutar, eu vou ser muito boa nisso, eu vou estudar, eu quero muito. Fãs de esportes do Torcedores.com, eu sou a Marcela Rafael, apresentadora dos canais ESPN, e esse é o meu Em Off. Eu não queria fazer jornalismo, na verdade não é que eu não queria, mas não era a primeira coisa que eu pensava, tipo, desde pequena eu falava, vou ser jornalista, não. Desde pequena eu falava, eu vou ser médica. Eu achava mesmo que eu ia ser médica, eu tinha certeza. Até hoje eu acho que eu seria uma boa médica, principalmente agora depois com os meus filhos. E aí, um dia, conversando com meu pai, eu falei, pai, eu quero muito fazer jornalismo. E ele falou, eu acho ótimo, eu acho lindo. Meu pai sempre foi muito ligado à política, meu pai lia muito e eu também sempre li muito a vida inteira. E isso sim, eu aprendi a ler muito cedo e eu lia absolutamente tudo que eu via na minha frente. Eu achava que eu ia fazer jornalismo político, que eu ia para a parte da política, porque eu conversava muito com meu pai, eu tinha essa influência dele. Quando eu estava no meu segundo período, apareceu um estágio na Band, lá do Recife, e aí eu comecei a ir para estádio de futebol. E aí eu comecei a ver a realidade da coisa. Eu ia para estádio de futebol, eu escutava o que eu tinha que escutar em campo, eu escutava o que eu tinha que escutar de jogador, de treinador, de cartola, que eu tinha que escutar de torcedores, não sei nem se eu tinha que escutar, mas eu escutava o que todo mundo da minha época escutou e antes de mim também, mulheres principalmente. E aquilo me feria muito. Eu ir para um estádio de futebol, entrar no campo para fazer o meu trabalho e escutar qualquer coisa que seja, de gostosa, a sua puta, você não entende nada de futebol, era uma coisa que me machucava muito. E em alguns momentos eu pensei, eu não quero isso pra minha vida, eu não preciso passar por isso, eu não vou fazer isso. Mas aí depois eu pensava, por que eu não vou passar por uma coisa que todo mundo passou, que todas as mulheres passaram? E aí foi quando eu comecei desde muito cedo a ter essa consciência. Eu me espelhava nas mulheres que estavam ali, que não eram muitas naquela época, isso era 2003, 2004 mais ou menos. Mas desde aquele momento assim que eu tentava desistir e no outro dia eu acordava e falava eu vou de novo, eu comecei a ver, olha, eu vou seguir esse caminho, eu vou lutar por mim e eu vou lutar por quem vem depois. Eu vou passar por isso, pode ser que outras mulheres também passem, mas elas vão passar sabendo que eu sobrevivi. A quantidade de mulheres hoje que você vê no jornalismo esportivo é muito maior. Eu dou várias entrevistas de estudantes de jornalismo falando eu quero fazer o jornalismo esportivo, eu quero estar no jornalismo esportivo, que era algo que eu não via muito assim na minha turma. Só tinha eu de jornalista esportivo, assim, que queria fazer jornalismo esportivo, eu era a única, era uma turma de 40, 45 alunos. Eu fui a jornalista esportiva. Hoje em dia, eu também vejo os homens respeitando esse espaço das mulheres. Eu acho que por tudo, por elas estarem em maior número, por nós abraçarmos a causa de uma maneira que nunca antes tinha sido abraçada, pelas mulheres falarem a gente vai estar onde a gente quiser, e aí é um movimento que a gente vê não só no jornalismo, mas das mulheres em geral, numa revolução feminina muito grande. Eu fui pra Band, depois eu fui apresentadora da Band News, e aí eu saí um pouco do esporte nessa época, porque eram coisas que aconteciam mesmo. E na minha vida sempre foi assim, eu sempre busquei algo, mas eu nunca fiquei desistir das coisas que apareciam. Eu comecei no jornalismo esportivo, eu me apaixonei pelo jornalismo esportivo, mas era muito nova, então eu estava muito aberta a tudo. Era apresentadora da Band News Pernambuco, que foi um projeto que a Band News abriu lá no Recife, e aí eu fiz um teste e passei, e aí não era mais estágio, era já trabalho mesmo. Logo depois da Band News, eu fui pro interior, e aí uma afiliada da Rede Globo, que é em Caruaru. E aí eu fiquei na TV Asa Branca durante um ano e pouco, e eu era apresentadora do jornal local. Aí depois eu fui pra Globo Nordeste, e aí eu fiquei um tempo na Globo Nordeste, e lá eu era jornalista normal, geral. A gente não fazia só o jornalismo esportivo, porque tinham já os repórteres do GE, do Globo Esporte. Vim para São Paulo, fiquei no SBT durante um ano fazendo jornalismo geral, mas sempre tentando fazer alguma coisa de esporte. E aí depois eu vim logo depois do SBT, eu já vim para a ESPN. E depois teve um tempo que a ESPN precisou de uma apresentadora. Eu entreguei um DVD meu pro Fred, quando eles assistiram ao DVD, todos gostaram. Aí eu cheguei aqui no dia do aniversário de São Paulo, em janeiro de 2011, eu cheguei aqui na ESPN e aí
Comecei e estou até hoje. Se eu tenho um ídolo, muitos, e algumas pessoas que eu me inspirei, alguns, assim, eu vejo matérias e eu fico muito impressionada com algumas matérias, eu falo, meu Deus, como é que consegue encontrar todas essas palavras incríveis? Mas o Tino Marcos era alguém que eu fico muito impressionada com as matérias, o Marcos Uchoa, que me deixa também impressionada, o Pedro Bassan é incrível. Como apresentadora eu gostava muito da Glenda, a Glenda Kozlovski, eu olhava pra Glenda e falava, impressionante como ela tem a tranquilidade, a intimidade com as câmeras, inclusive é isso que eu busco sempre. Eu tive alguns momentos assim que eu fiquei, que eu estive feliz, muito feliz com a profissão. Não que eu não seja hoje como apresentadora, eu gosto muito da apresentação e é algo se adaptou muito bem à minha vida depois que meus filhos nasceram, depois que o Theo nasceu, principalmente, que é meu filho mais velho. Eu precisava de uma rotina de horário, eu não tinha mais como ter horários tão instáveis, né? Porque às vezes é de manhã, às vezes de tarde, de noite, madrugada, quando tem jogos, e era muito difícil aquilo para mim. Inclusive, eu acho que hoje muitos apresentadores conseguem ser bons apresentadores depois de terem uma experiência na rua. Não que seja assim, é essencial que isso aconteça, mas eu acho que é uma experiência que é muito válida também no estúdio. Eu lembro de algumas coberturas assim que me deixaram felizes. Eu lembro de um US Open que eu fiz em Nova York e aí logo no começo da cobertura eu lembro que tinham falado que era muito difícil a gente conseguir entrevistar os tenistas e eu sou muito fã do Djokovic, porque a gente é íntimo, né? Aí eu tinha colocado, aí eu falei, mas eu vou colocar meu nome aqui, vai, né? Vai que. E logo no começo, assim, logo nos primeiros dias, ele falou, eu quero falar aqui com a ESPN Brasil e ele deu uma entrevista exclusiva pra gente. Eu fiquei muito feliz de entrevistá-lo, então foi algo que me tocou muito. A Copa do Mundo de 2014 foi algo incrível, uma experiência sensacional. Eu fiquei no Recife e imagina, eu tinha acabado de ter o Theo, acabado não, ele tinha um ano e pouco. A gente foi pro Recife e assim, eu levei o Theo pro Recife e eu trabalhei durante aquele tempo ali de Copa do Mundo. Foi algo que também me tocou demais, assim, estar trabalhando de novo na minha cidade. Há pouco eu entrevistei a Marta, que era uma coisa que eu queria muito fazer e eu não tinha tido essa oportunidade ainda, foi aqui nos canais ESPN. Eu tive alguns problemas, talvez com alguns jogadores ou com alguns técnicos na hora de perguntar. Uma vez eu perguntei pro Filipão, na época do Palmeiras ainda, daquela outra vez, quando ele caiu. Eu falei, Filipão, deixa eu perguntar de novo, eu não entendi direito, será que você poderia me repetir? O que aconteceu, não sei o que? Ele falou, minha filha, você é surda. Alguma coisa assim, sabe? Aí assim, mas assim, eu já tava num tempo que eu já tava até meio que acostumada. Eu falei, não, Felipe, eu não sou surdo, só queria que você explicasse de novo, eu não entendi. Dá? Será que é possível? Depois eu acho que eu vi que ele até meio que não, veja só, aí tentou explicar de novo, tudo bem, vai, deixa isso pra lá. Uma vez eu fiz uma pergunta com o Mano, ele também não gostou, mas não foi pela pergunta, o Mano não tinha gostado de um comentário que a gente tinha feito num bate-bola, era época de bate-bola, e aí eu tinha vindo. Ele era do Corinthians, treinador do Corinthians. E aí o Rodrigo Rodrigues tinha perguntado, você consegue entender tudo que o Mano fala? Aí eu falei, ele pensa que demais, né? Porque o Mano tem eu penso o que nas respostas. E aí ele não gostou muito do comentário. No outro dia, quando eu fui fazer uma pergunta, ele também foi meio grosso comigo, a gente teve uma discussão. Mas aí depois, tipo, um mês depois, a gente marcou uma entrevista coletiva, a assessoria do Corinthians marcou uma entrevista coletiva, eu era repórter, aquela coisa meio que, vamos fazer as pazes aqui vocês dois. Quando eu saí da faculdade, ou quando eu estava saindo da faculdade, eu acho que eu tinha muito medo de perguntar, eu tinha medo das minhas ideias, eu tinha medo se eu seria aceita ou se minhas ideias seriam aceitas. E é isso que não se pode acontecer. Você não pode ter medo de perguntar, você não pode ter vergonha de ligar, você não pode ter medo de fazer a pergunta que está na sua cabeça, você não pode ter medo das suas ideias, você tem que correr atrás daquilo. Você tem que tentar, pelo menos. Você tem a teoria, você tem que colocar na prática. Você não pode ficar, mas se eu fizer desse jeito, você tem que fazer. Pode até ser que não dê certo, mas você precisa fazer o que você pensa e o que você acha que deve. Outra coisa, você não pode sair nunca para fazer uma matéria achando que ela vai dar errada. Ou achando que a pauta é fraca, ou achando que isso não vai dar certo. Não existe pauta fraca, não existe. Você tem que ir, você tem que ser feliz, você tem que seguir naquilo. Outra coisa que você precisa buscar muito no jornalismo, entusiasmo.
E o entusiasmo, quando eu falo, é o entusiasmo pro lado bom e o entusiasmo com a revolta. Você precisa estar sempre entusiasmado, você tem que estar pra cima para você conseguir colocar emoção naquilo e conseguir fazer com que aquilo mude. Não deixa ninguém achar que a tua pauta não é legal, sabe? Vai na tua cabeça porque você vai conseguir. Eu sempre falava, eu entrava no carro, a primeira palavra, pode perguntar para qualquer cinegrafista aqui na TV, eu entrava no carro e eu sempre falei assim, ninguém vem falar que a pauta é ruim, hein? Não fala que a pauta é ruim. Quando você sai para uma matéria achando que a pauta é ruim, você já perdeu a matéria ali. Você perdeu no carro, você perdeu no caminho. Você não pode fazer isso.